gente! Esse é mais um Bitar Podcast e se você é criança, adolescente ou jovem, fica com a gente nesse episódio que a gente vai falar sobre os seus direitos. Eu sou a Rubia. E eu sou o Lindomar. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os direitos da criança, do adolescente e do jovem, por meio de 2 estatutos. O Estatuto da Criança e do Adolescente e também existe o Estatuto da Juventude, que inclusive completa 10 anos agora em 2023. Também no nosso papo a gente vai inserir a lei da aprendizagem e entender como que ela se encaixa nesses 2 estatutos. Sim, e para entender tudo que gira em torno desse assunto, nós estamos aqui com a Raíssa Lemes. Ela que é cientista social em formação, tem uma trajetória acadêmica e atuação profissional com ênfase na área de políticas públicas de juventude e relações entre Estado e sociedade civil, prevenção à criminalidade, cidadania e direitos humanos. Ela começou sua trajetória profissional como jovem aprendiz e depois disso já atuou como diretora de políticas públicas de juventude da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, já foi assessora parlamentar na Câmara Municipal de Uberlândia e hoje é gestora de projetos em uma agência de desenvolvimento social. Seja muito bem-vinda, Raíssa. Obrigada. Bem-vinda, Raíssa. Nós estamos também com a Rubia Freitas. Ela é advogada e antirracista, é especialista em direito e processo tributário, além de ser pós-graduada em educação em direitos humanos. Ela acredita na aprendizagem e na potência que a juventude tem. Já foi coordenadora de aprendizagem na cidade de Uberlândia também. Atualmente trabalha como consultora legislativa fortalecendo a proteção dos direitos humanos. Já trabalhou em programas de atendimento a mulheres e meninas em situação de violência doméstica e também com egressos do sistema prisional. Seja muito bem-vindo, Rubia. Obrigada. Quase chamei ela de Rubia, hein? A gente já está fazendo a confusão aqui, pessoal. Seja bem-vinda, Rubia. Obrigada. Então, eu acho que para a gente começar esse assunto... antes do ECA, né, e do Estatuto dos Jovens, já existia alguma legislação que dava cobertura, né, proteção para as crianças, para os adolescentes e para os jovens? Na verdade, existiram leis que antecederam o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque eu acho que a gente tem que dizer que quem a gente entende que é criança, quem a gente entende que é jovem, foi mudando com o tempo e com a história. Em algum momento a ciência disse, olha, quem é criança é até tal idade, quem é jovem é até tal idade. E a legislação também foi acompanhando e foi mudando esse entendimento. E na história do nosso país, durante muito tempo, também foi vinculada a questões religiosas, porque teve uma época da nossa história que o Estado da Igreja estava vinculado. Então, em algum momento, era possível casar com 14 anos e não tinha nenhum problema. Entendia-se que aquela hoje, adolescente já poderia casar. Mesma coisa o encaminhamento para o trabalho. Antigamente, com 7 anos, já era normal você ter uma criança aprendendo algum ofício para poder trabalhar, né? Só que eu acho importante destacar a grande diferença que o ECA trouxe das legislações anteriores, que são os 2 códigos de menores, que era o quê? O Código de Menor, ele separava o cuidado, a atenção à criança para as crianças em situação regular e as crianças em situação irregular. O que é uma situação irregular? É uma criança que não tem família, é uma criança que é órfã. Para elas, eu tinha o Código de Menor. Para as crianças que estavam consideradas na situação regular, que é aquela que tem família, eu tinha a legislação civil que era aplicada normalmente. Nessa separação que eu estou trazendo, tem um problema muito sério, que a gente está aqui falando da aprendizagem, não pode ficar sem falar, que é o quê? Quem eram essas crianças que estavam nessa condição, né, que era chamada de uma condição irregular? Porque eu venho de um país que tem uma história escravocrata, né, o último país a abolir a escravidão na América, né, e eu tinha uma realidade em que essas crianças negras que foram passando pelo processo abolicionista, elas simplesmente eram deixadas, abandonadas, colocadas à mercê do Estado na rua. Então, essas crianças irregulares eram as nossas crianças negras, que foram separadas da sua família no processo da escravização e foram abandonadas pelo Estado no processo da abolição, né? Então, esses 2 códigos, que era o Código de Menor, ele estava preocupado com o quê? Com a vadiagem,
com essas crianças que estavam na rua. Eles estavam preocupados em colocar essas crianças em algum lugar para prestar serviço. Então, essa realidade dupla de situação regular e irregular é que antecedeu o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí está a sua importância. Porque quando a gente fala que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz a proteção integral às crianças, ele está dizendo que o Brasil rompeu com esse antecedente menorista em que dividiu o jovem em situação regular e irregular. Né? Então, é muito importante a gente dizer isso, porque quando a gente nasce e cresce em um lugar que já tem direitos, né? Então, nem sempre eu consigo valorizar aquilo que eu hoje já posso usufruir. E hoje a gente tem o ECA, que foi uma legislação que veio depois da Constituição de 88, com muita luta dos institutos e dos grupos de proteção à infância. Então, também não foi uma coisa que um dia acordaram e falaram, não, vamos acabar com isso. Esse negócio de separar as crianças está errado, agora vamos cuidar de todo mundo igual. Não foi assim. Foi mostrando, olha, não está certo. A forma como que vocês lidam com a criminalização da juventude está errada. Como que vocês tratam esse grupo desse jeito e esse grupo desse outro jeito? Não dá para ser assim. Então, foi uma luta muito grande até a gente conseguir garantir esse direito a essas crianças na Constituição e depois vir o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para poder regulamentar aí a Constituição e, de fato, garantir mais direitos fundamentais a todas as crianças, numa proteção integral. Então, isso é muito importante destacar, porque lá atrás, depois da Lei do Ventre Livre, eu já tenho um contrato de soldada. O que é isso? Era o contrato que regulamentava o trabalho infantil. Então, quando eu tenho a Lei do Ventre Livre, que ao contrário do que todo mundo diz, não deu liberdade aos filhos de mulheres escravas, essa liberdade tinha que ser paga, essas crianças eram obrigadas a trabalhar. E como que era regulamentado esse trabalho? Pelo contrato de soldada. Então, hoje, o juiz da infância e da juventude que está preocupado em garantir direitos das crianças, lá nessa época, que tinha outro nome, ele era responsável por quê? Por verificar esse contrato. Quem vai cuidar dessa criança em troca do serviço? Como que vai ser essa troca? Só fazendo uma pausa, o que é essa lei do ventre livre? Então, a Lei do Ventre Livre é uma das leis abolicionistas no Brasil. O Brasil teve várias leis abolicionistas. 1800 e começaram esse processo até chegar na Lei Áurea. A Lei do Ventre Livre foi uma dessas leis abolicionistas. E o que a gente aprende na escola? Que todo mundo fala, né? Tá lá na prova para você responder. O que foi a Lei do Ventre Livre? Foi a lei que deu liberdade aos filhos de mulheres escravas. Então, na nossa cabeça, o que a gente pensa? Aquela mãe, aquela mulher, ela é escravizada e o filho dela é livre. Só quem vai cuidar dessa criança? Então, na verdade, essa criança, ela não era livre. Ela foi colocada numa condição chamada de liberto, em que ela era obrigada a prestar serviço para poder pagar a sua liberdade. Então, Ou seja, não era liberto. Não era. Então, todo o processo abolicionista ele é cheio dessas pegadinhas. E em relação à criança e adolescente, a Lei do Ventre Livre é o que mais se destaca, porque todo mundo achou que, de fato, aquela criança ela não era escrava mais, mas, na verdade, ela foi colocada numa condição de obrigatoriedade de prestação de serviço de trabalho. Então, quando a gente fala de proteção integral à criança, que é o que o ECA traz, eu não posso esquecer dessa história e do tratamento diferenciado das crianças no nosso país, porque em um momento da história foi autorizado que uma criança branca brincasse com uma criança negra como se essa fosse um objeto. Então, eu não posso desconsiderar os reflexos que essa realidade tem quando eu olho para a minha sociedade hoje e eu preciso garantir direitos iguais, proteção integral, é a palavra do ECA, a todas as crianças. Rúbia, só pensando aqui na sua fala sobre reflexos, a gente também vê esse reflexo de um passado no perfil, muitas vezes, de quem está inserido na lei da aprendizagem, de quem é jovem aprendiz também, pensando aí na dimensão do Brasil, né? Sim. Hoje, quando a gente fala de aprendizagem, que é esse programa de inserção da juventude no mercado de trabalho, e a gente olha o nosso público, não só o público que tem interesse
mas também o público que consegue, de fato, essa inserção pelo programa, eu consigo claramente ver esse recorte de cor e raça, mas também esse recorte de gênero. Porque eu também tenho a questão de gênero que eu não posso descartar quando eu estou falando de empregabilidade de jovens no Brasil, né? Então, quando a gente fala especialmente de público colocado em vulnerabilidade, porque é diferente você ser vulnerável e você ser vulnerabilizado. Então, quando eu olho um público hoje que está em vulnerabilidade e que precisa desse cuidado integral, eu ainda consigo ver claramente que existe aí um recorte de cor e raça de quem está nessas condições de menos acesso à garantia desses direitos que estão no ECA. Perfeito. E era muito comum, ainda é, na verdade, o trabalho doméstico de meninas, principalmente meninas em situação de pobreza, meninas negras, né, nas casas de família, essa exploração do trabalho, assim. Então, acho que é uma questão que até hoje a gente precisa pensar ainda, né, o quanto esse trabalho é explorado e o quanto é criado uma espécie de escravização contemporânea, assim, mesmo que muitas vezes não se veja dessa forma, né? Então, tem até um filme que eu gosto bastante, chama Que Horas Ela Volta, que no caso não... A protagonista não é uma criança, não é uma jovem, assim, mas é sobre uma trabalhadora doméstica que tem uma filha que sonha em seguir um outro caminho, quer fazer faculdade de arquitetura, e existem alguns conflitos por isso, de mentalidade, assim, né? Do que cada uma pensa que pode ser e das possibilidades que existem. Então, recomendo muito esse filme, que eu acho que retrata bastante essa questão da história do trabalho no Brasil e de como isso ainda reverbera hoje em dia. Queria fazer um comentário também sobre o Código de Menores, que uma coisa que eu sempre comento, assim, quando as pessoas falam menor aprendiz, não é menor aprendiz, é jovem aprendiz. E tem 2 motivos para isso. Primeiro, porque quem pode fazer parte do programa de aprendizagem não são só pessoas até 18 anos, né, que são conhecidos como os menores de idade, e então isso começa errado a partir daí, dizer que é menor aprendiz. Mas tem uma outra questão, que é esse termo menor, ele caiu em desuso, deveria ter caído, na verdade, porque ele cria um estigma, que eu acho que é um termo que até usei já no podcast sobre políticas públicas, que é o estigma, né? É você colocar sobre um grupo determinadas características como se ele se resumisse a isso. E esse termo menor, ele cria esse estigma de pessoas inferiores, pessoas que precisam ser só que alguém mande nelas, né? Que é um etarismo, assim, de achar que crianças e adolescentes e jovens, pessoas até 18 anos, são só cidadãos de segunda categoria, digamos assim. Então, esse termo menor a gente tem evitado usar ultimamente, né? Ao se falar sobre direitos de criança, adolescente e jovens por conta disso. E muita gente fala, é mimimi, é problematização. Mas, na verdade, existe toda uma questão na linguagem também que reforça essa ideia de que são pessoas inferiores e que, na verdade, não são. É verdade. E que muito tempo foi considerada, né? Então, quando a gente fala da importância do ECA, o ECA está dizendo isso, são sujeitos de direitos. Todas as crianças e adolescentes são sujeitos de direito. Quem vai garantir e dar esse direito? Toda a sociedade vai se responsabilizar pelas crianças e adolescentes. Então, essa questão da nomenclatura ela é muito importante, não só por um marco histórico, mas também porque muda como esses sujeitos de direito são vistos, né? Até pela questão de se ouvir, de garantir o direito ou não. Então, é muito importante você mudar a nomenclatura. Não é um mimimi, ela é necessária, porque isso ajuda com que a sociedade compreenda essa mudança de paradigma social. Então, é um instrumento muito importante. Eu acho que a nossa sociedade tem caminhado assim para realmente entender as coisas com mais na verdade, esse termo não é nem bom de ficar usando, né? Mais clareza. A gente falou sobre, não sei qual episódio foi, sobre clarificar, enfim. Para trazer mais consciência sobre as coisas. Então, de realmente, por exemplo, quando você fala menor aprendiz, aí ela traz essa reflexão, né? Por que não usar mais menor aprendiz? Porque essa linguagem, ela traz isso. Então, por exemplo, a partir do momento que você entende que a linguagem pode trazer um sentido duplo, um sentido do que ela realmente significa, né? Você começa a observar até mesmo a sua fala. Então, você começa a observar o que você está falando ali para as pessoas. Então,
É isso, eu não sei se ficou claro. Não, mas é uma Mas é coisa isso que a gente mesmo. está acostumado, né? Às vezes você fala, você nem nota que você falou. Alguém lhe fala, não, mas espera aí, menor não sei o quê. Às vezes você não viu, porque tá tão incutido na mente das pessoas, tá tão Sim. comum. Ele é de menor. O menor, não sei o quê. Então, essas correções, elas são importantes, não só para a consciência individual, mas também coletiva. E a gente mesmo reproduz isso, né? Por exemplo, eu tenho 23 anos, aí eu lembro de algumas situações que eu já era maior de idade e a gente ficava falando o pessoal que não era de menor, né? Como se fosse... Inferior. Inferior. Vocês são mais novos. Então, a gente às vezes reproduz isso sem ver ou intencionalmente, mas não é legal ficar reproduzindo, né? Sim. Os dois estatutos, eles têm faixas etárias de abrangência diferente, né? Uma complementa a outra, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente vai de 12 a 18 anos e o Estatuto da Juventude contempla aí pessoas de 15 a 29, é isso? Se eu não Sim. estou enganada? Eles têm um ponto Isso. de intersecção, assim, né? Que tem uma parte do público que é abrangida pelos dois estatutos, né? Que é o de 15 a 18 anos. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente ele vai pegar de 0 até 18 anos, né? Que até 12 é considerado criança. É claro, assim, é igual a gente acho que comentou de políticas públicas também, essa faixa etária ela é uma determinação legal, mas não quer dizer assim que, nossa, o dia que eu fiz aniversário de 13 anos eu Mudou. deixei de ser criança. Mas a gente precisa Ouviu, ter... Yasmin, minha filha? Isso é para você. Mas a gente precisa ter algumas definições legais para isso, né? Até para conseguir desenvolver as políticas públicas voltadas para esse público. Então, tem que ter esse recorte. Então, até 12 anos, legalmente, é considerado criança, né? 12 anos incompletos. E até os 18, considerado adolescente. E aí, no Estatuto da Juventude, a gente já tem adolescentes e jovens, que são de 15 a 29 anos. Então, tem uma parte desse público que é abrangida pelos dois públicos, né? Mas qual que era a necessidade de criar um Estatuto da Juventude? Era entender que existem questões que são específicas dos jovens e que não estavam totalmente contempladas no Estatuto da Criança e do Adolescente. É claro que, por exemplo, nesse público aí que vai dos 15 aos 18, eu tenho muitas questões que já estão no Estatuto da Criança e do Adolescente e elas não deixam de ser importantes por isso, não tem que deixar de existir por isso, né? Eu não preciso reduzir a idade do Estatuto da Criança e do Adolescente por conta da juventude. Mas o da juventude ele é um complemento para esse público e, ao mesmo tempo, ele cria mecanismos, né, e dispositivos legais na lei de direitos para essa população que estava meio que esquecida, assim, né, que dos 18 aos 29 anos, que é considerada jovem também. E você gostaria de falar, Rubi? Porque, na verdade, o que eu penso assim, quando a gente pensa na construção de leis, tanto o ECA quanto o Estatuto da Juventude podia juntar tudo um só e fazer um grande diploma legal. Só que o que é importante? Você fazer os marcos de grupos na defesa de direitos. Então, ainda que eu pudesse fazer um só, então eu vou juntar Estatuto da Criança e Adolescente e do Jovem, né? Eu acabo diminuindo a visibilidade e a pauta que construiu aquele diploma legal. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ela vem com uma reivindicação, né, que foi essa que eu trouxe para vocês, e o Estatuto da Juventude vem com outra, que é como a Raíssa já falou, já falou, que é complementando. Então, eles não se excluem. E aquilo que houver divergência, a prioridade é a implementação do ECA. Isso aí não é problema, né? Só que eles vêm em marcos e tempos legais de complementariedade, que eu entendo que, de fato, apesar de poder ser mais fácil no sentido de implementar, se tudo fosse um só, é muito importante eu fazer os marcos legais para a defesa desses direitos. Então, quando eu estou falando de juventude e o Estatuto da Juventude, a gente chama de vontade do legislador. O que se quis quando fez aquela lei? Estava querendo fazer o quê? Né? Então, o Estatuto da Juventude, eu tenho uma vontade do legislador, o que aquela lei queria, e quando eu tenho ECA, eu tenho outra, né? E aí, essa questão da idade que foi falado, eu acho muito importante dizer dessa importância desse marco legal. Então, quando eu falo maioridade, se é 18, 16 anos, isso tem um reflexo jurídico. Quando eu falo quem é criança, quem é adolescente, então, se eu estou falando, por exemplo, que eu não posso deixar a criança fora da escola, né? Eu estou dizendo qual faixa etária, né? Então, essas questões são técnicas, mas são importantes para a gente poder regulamentar esses direitos. Só para não deixar passar aqui uma fala da Raíssa, quando ela traz a questão de garotas trabalhando aí no serviço doméstico, quem fiscaliza
e onde a gente também pode fazer uma possível denúncia, né? Porque se tem essas leis que amparam as crianças, os adolescentes, os jovens, e se essa criança ou adolescente está aí Sendo explorado, sendo né? explorada, mais uma vez mantendo a questão do racismo estrutural, muitas vezes, aí na nossa sociedade, onde é um caminho para a gente fazer uma denúncia, onde essa jovem, essa adolescente pode procurar aí um auxílio, um suporte? Ela tem instrumentos vários. Hoje, o primeiro lugar que eu pensaria em te dizer numa denúncia é o Ministério Público da Infância e da Juventude. Esse seria o primeiro lugar, né? Porque hoje eu já tenho várias especializadas, né, para ter atenção a tudo que diz respeito à criança e adolescente, principalmente esses casos de violação de algum direito, né? Você me perguntando agora, eu pensaria primeiro no Ministério Público. Só que, infelizmente, muitos desses casos, eles não são de livre acesso, assim, a instrumentos, a instituições, às pessoas. Então, a gente tem o Disque 100, né, que é o Disque de Direitos Humanos, que é uma possibilidade que você tem de denunciar, e chamar a polícia, né? Então, assim, a possibilidade é várias. Então, se eu estou tendo uma realidade de semi-escravização de uma criança, chamar a polícia, fazer denúncia de polícia. Conselho tutelar, e não precisa ser essa própria jovem, né? Pode ser quem saiba, quem tem a notícia, fazer essa ligação, fazer essa denúncia e pedir que isso seja averiguado, né? Então, inicialmente, são esses os primeiros lugares que me vêm à mente. Você tem o Conselho Tutelar também, e o Conselho Tutelar ele vai acionando esses outros equipamentos, esses outros institutos, porque ainda que não seja assim em todas as cidades, né, já que tem muita gente ouvindo a gente de várias localidades diferentes, o correto é que todos esses equipamentos, todas essas instituições, todos esses órgãos públicos na defesa da criança e do adolescente têm que trabalhar em rede. Então, se eu pego hoje uma demanda, por exemplo, de violência doméstica contra uma criança, eu sou do Conselho Tutelar, eu aciono a polícia, eu aciono o Ministério Público, se precisa eu aciono a Defensoria, eu aciono o Serviço de Saúde, eu aciono o Serviço de Assistência Social. Então, tem que ser em rede para dar certo, porque senão não dá. Senão essa pessoa que está sofrendo alguma violação de direitos, se é ela que tiver que ir em cada um desses lugares buscando auxílio, ela nunca acaba. Sim. Né? Então, todas essas são essas opções para você ligar e fazer essa denúncia. Então, só entendendo aqui, né? Eu falo demais. Não, mas aqui a gente tá para conversar mesmo. Então, só entendendo aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não foi criado lá na época da escravidão, mas começou a surgir a ideia dele. Quando foi que ele foi efetivamente criado? Eles falaram assim, a gente vai criar um Estatuto da Criança e do Adolescente e também o Estatuto do Jovem, né? Existiu algum marco, assim, específico? A gente sabe que existiu a Lei Maria da Penha por conta do que aconteceu com a Maria da Penha, né? Existiu algum marco, assim, para criarem o Estatuto? Então, eu não sei se tem um marco como o caso, como o episódio da Maria da Penha. O que eu posso dizer é o seguinte: o ECA, não, eu posso ter me expressado errado, ele não começou a ser construído na época da escravização, não. Mas eu estou falando para você de um marco histórico. A lei não nasce do nada, né? Tem vários acontecimentos que antecedem aquilo ali. Existiu um movimento muito grande, muito forte de meninos e meninas de rua, né? Antes ali da Constituição Federal de 88, que já falava dessa questão da criança abandonada, de que isso precisava ser diferente. E o ECA surge muito próximo da Constituição, né? Em 1990. Eu acho que é interessante a gente pensar isso, que é chamado de Constituição Cidadã, justamente para falar desses direitos. Então, 2 anos depois só vai surgir o ECA. Então, o marco para o ECA foi todo esse movimento da construção da Constituição de 88, que teve participação de várias iniciativas populares para construir aquilo ali. Imagina, assim, vamos falar numa linguagem bem popular, assim, um grande jogo no Maracanã, com aquele tanto de gente. Tsunami. Então, foi toda uma movimentação que antecedeu a Constituição de 88. Porque até chegar à discussão legal de uma norma, ela vem da rua. Lei que é boa vem da rua, gente.
Lei que é boa vem resolver um problema que existe. Lei que é boa não vem Maria da do Penha livro. foi muito assim também, né? Foi uma pressão através dos grupos sociais que Isso, conseguiram... não foi um episódio isolado dela, porque são várias Marias da Penha que existem aí, né? Então, existe uma movimentação muito grande em volta, e o grande debate que antecedeu o ECA, que antecedeu a Constituição de 88, foram as legislações minoristas. O que a gente está fazendo com as nossas crianças? Está colocando preso, está obrigando a trabalhar, a quantidade de criança na rua, o que eu vou fazer com essas pessoas? Né? E muitos grupos já vieram falando, são pessoas. Não pode deixar na rua porque até então, e hoje isso é muito comum, ninguém está preocupado com quem está em situação de rua. E menos ainda com a... Então, quando veio a Constituição de 88, veio esse movimento, especialmente desse de meninos e meninas, em situação de rua, que falou, opa, peraí, tem que melhorar. Mas não foi só esse. É isso que eu queria dizer. Foram vários movimentos espalhados pelo país e muito antigos, com roupagens diferentes. Né? Então, você tem aí o movimento de mães, que é muito forte até hoje no país inteiro, buscando pela vida e a garantia do direito de seus filhos. Então, foram vários movimentos. Mas quando você me pede um marco legal, a Constituição de 88. Foi quando ela veio, se eu não me engano, é o 227, que falou criança e adolescente têm direito. Depois que eu tenho a lei máxima, quem manda na coisa toda, falando criança tem direito, quais direitos? Como? Quem cuida? Aí vem o ECA. A se pensar. Vale lembrar que, como um outro ponto importante que a gente também falou, se eu não me engano, no episódio, a gente começou a falar de políticas públicas, mas também no de cidadania para todos, onde a gente falou muito das questões da ONU. E aí pensar também que ela acontece ali um grande evento com a inserção de diferentes países em 1889, que também tinha a pauta das crianças e dos adolescentes. Então, é como a Rúbia falou, que são vários pontos que vão se ajustando até que chega nesse diploma legal, foi o termo que você usou? Diploma legal. Assim. Acho que é o que a gente fala da democracia, assim, que ela pode não ser o sistema perfeito, mas ela ainda é o melhor que nós temos, assim. Então, ao longo da história, a gente vai conseguindo aprimorar algumas questões que já foram muito piores do que são agora, assim. E só um comentário, para eu não esquecer do que eu estava comentando também, do Conselho Tutelar. Eu acho que é muito importante a gente tirar essa ideia de que o Conselho Tutelar é uma coisa terrível ou de que é uma piada, assim, porque eu vejo muito isso na internet. Eu gosto muito de ver meme, TikTok e tal, mas às vezes eu vejo umas coisas que eu acho que reforçam umas ideias que não são legais, assim. Por exemplo, eu vi um TikTok uma vez de um cara muito famoso que a mãe dele, na encenação, né? A mãe dele mandava ele lavar a louça e falava, não vou lavar, vou chamar o Conselho Tutelar. E é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo parece que muita gente acredita de fato nisso, assim, que o papel do conselho, qualquer coisinha que acontecer, não é o conselho qualquer vai coisa, lá. Né? Então, assim, claro que o conselho, assim, não deve ir, né, numa casa ou tirar uma criança de uma família só porque a mãe mandou lavar a louça. Mas a questão é, se existe uma violação frequente de direitos, se existe, por exemplo, uma família que obriga os filhos a trabalharem numa condição totalmente inadequada ou algo assim, por exemplo, ou que tem agressões constantes, violência, isso é sim uma atribuição do conselho conseguir zelar por essa criança, por esse adolescente, mas claro, como a Rubio falou, também garantindo a rede de direitos. Por exemplo, existem casos de mães que têm que deixar os filhos sozinhos para trabalhar. Aí, adianta tirar os filhos dessa mulher apenas? Não, a gente tem que ter um mecanismo que garanta, por exemplo, vaga em creche. Então, não adianta olhar também só para um lado da moeda, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tirar essa ideia do conceito tutelar como algo ruim ou como algo que só está para tirar as crianças de algum lugar, e sim como um mecanismo de proteção, que, claro, tenha os seus desafios, os seus defeitos também na execução, mas que pode ser melhorado. Então, que a gente tem que procurar melhorar. E a participação social, as políticas públicas são uma forma de fazer isso, né? Por exemplo, existem vários formatos de eleição de conselheiro tutelar e muita gente nem conhece, assim, como que funciona, né? Então, esse tipo de coisas é uma coisa interessante a gente pensar, de como a gente participa ou se não participa, né? Tem cidades em que só algumas pessoas podem votar para o Conselho Tutelar, geralmente pessoas ligadas a entidades que trabalham com esse público, e tem cidades que não, tem cidades que qualquer cidadão pode votar. Então, votar para quem vai fazer parte do conselho. Isso, para quem vai ser conselheiro tutelar. E quem quer se candidatar, tem que ter algum pré-requisito? Tem edital.
Sempre lança um edital dizendo quais são as condições, o que precisa, como vai ser, como... Precisa ter um edital que vai orientar como isso é feito, né? E isso também não é uma coisa que é igual em todos os lugares, nem em todos os tempos, vai mudando. Então, assim, conselho tutelar, a gente ia ter que ter um dia só para conversar no podcast sobre conselho tutelar, a importância, a necessidade, como funciona, como você fiscaliza, né, o trabalho do conselho tutelar, etc. Só o que eu queria dizer no que a Raíssa disse é que seria uma atividade muito legal. As pessoas que estão escutando a gente aqui, verificar nas suas cidades o que tem de proteção à criança e adolescente. Tem conselho tutelar? São quantos conselheiros? Aqui, os conselhos tutelares são divididos por região, né? Uberlândia é uma cidade muito grande, tem mais de 800 mil habitantes. Mas e as outras cidades? Tem conselho tutelar? Quem é o conselheiro? Ele é escolhido como? Isso seria uma atividade de pesquisa muito interessante para os jovens, para eles saberem, de fato, o que funciona na sua cidade, o que existe na sua cidade. Nem toda cidade tem a vara específica da criança e adolescente. Cidade pequena é junto com a vara de família. Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Municipal de Juventude, nem toda cidade tem também. Então, seria muito bacana se quem está escutando a gente, está acompanhando o podcast, né, se empenhasse com seus colegas ali, até da própria aprendizagem, de fazer esse levantamento e descobrir o que tem na sua cidade para garantir o direito da criança e do adolescente. Tem o quê? Né? Dependendo do tamanho da cidade, da estrutura da cidade, vontade política, etc., eu mudo esse cenário. Mas a verdade é que é necessário que existam equipamentos exclusivos ou não, vara da infância específica ou não, secretaria da juventude ou não, é necessário que todos os equipamentos protejam os direitos dessas crianças. Mas quais? Eu acho que é começar a ter essa iniciativa, né? Por exemplo, ver um grupo de crianças sozinhas, assim, na rua. Quem são essas crianças, né? Onde estão os pais dela? Porque a gente consegue identificar, assim, às vezes, né? E aí teve um dia que eu tava andando na rua e eram 3 crianças, assim, andando na rua meio que perdidas, sabe? Aí eu fui observando elas andando, aí no que elas foram andando, na outra rua elas encontraram a mãe delas. Então, aí eu fiquei observando, mas eu pensei assim, gente, essas crianças estão perdidas, mas eu pensei... eu vou perguntar, né? Mas como elas estavam andando também, eu fui observando para ver se iam encontrar alguém, né? E aí realmente encontrou, mas eu pensei, eu vou chamar alguma coisa, né? Eu vou tentar chamar conselho tutelar, porque aquelas crianças que estão ali, o que pode acontecer com elas? São crianças. Então, acho que a gente começar a ter essa iniciativa, né? De se questionar, falar assim, gente, será que aqui... É uma situação que eu posso fazer que eu devo, como cidadão, né? Sim, Eu acho que... porque a gente tende a invisibilizar. Invisibilizar? Existe essa palavra? Sim. Existe. em colocar essas pessoas como invisíveis, né? Então, a gente vê situações, a gente continua andando, né? Só que eu acho que a gente deve começar a reparar ao redor, assim. E não é, ai, meu Deus, não tenho tempo para isso, não vou me envolver com isso. Não. Né? Esse seu envolvimento pode fazer uma grande diferença na vida daquela criança ali. E achei que a sua fala foi muito interessante, porque há pouco tempo foi divulgada na internet e isso sempre volta. O experimento não é a palavra certa. Acho que eu vi que eles fizeram, eles colocaram uma menina negra sozinha, parada na rua, ela ficou encostada num mural, e aí todo mundo passando, e ela ficou lá. Depois colocaram uma menina branca, loira, na mesma situação, e todo mundo vinha, você tá sozinha, você tá perdida, cadê seus pais, você precisa de alguma coisa e tal. Então, quando a gente está falando dessas situações em que a gente pode acreditar que aquela criança está vivendo algum tipo de situação que está em vulnerabilidade, está na rua, está sozinha, está perdida, tem pai, não tem pai, comeu, está com fome, o que está acontecendo? Porque a gente não pode esquecer que as vulnerabilidades que essas crianças estão expostas são várias. Então, tem até tráfico internacional de criança. Sim. Né? Então, não é só se ela tá na rua ou não. Peraí, que situação que envolve aquela criança ali? São várias. Mas a gente cresceu numa sociedade que, de fato, não vê, não enxerga e não se preocupa e eu acho com que quem está na rua. Mesmo que aquela criança esteja só perdida, ela já é lida
com uma criança em situação de rua e eu já não quero saber quem é aquela. Então, assim, a nossa sociedade, ela realmente faz de conta que não está vendo. E quando eu falo do ECA, eu estou falando realmente de responsabilidade de todos. Todos devem se ocupar de quem é aquela criança que está ali parada, seja negra ou não, que ela precisa. Ela tem família, ela não tem família, ela está na rua, ela não está na rua. E aí, falando da minha filha Yasmin, porque mãe só fala dos filhos, a minha filha, ela anda na rua, ela vê pessoas em situação de vulnerabilidade, sejam crianças ou não, ela fica desesperada. Mãe, tá com fome. Mãe, você tem dinheiro? Mãe, aquilo. E eu fico olhando, ela tem 11 anos, né? Como que a gente perde essa preocupação com o outro, em que a gente anda na rua e tem uma pessoa que está na rua e eu não vejo, eu realmente não vejo, não me preocupo, eu não estou nem aí, né? E a minha filha é um grande choque para mim, porque ela mostra como eu também faço parte desse grande social em que me acostumei a ver crianças e adultos em situação de rua e a normalizar isso. E ela fica como, mãe, mas tem que ter algum lugar, eles têm que poder dormir em algum lugar, tem que poder comer. Ela não está certo, não tem comida, outro não tem. E quando eu falo de criança colocada em situação de vulnerabilidade, isso é ainda mais grave. E é o que o ECA diz. A criança, ela precisa ter tratamento prioritário em todas as políticas públicas de saúde, de cultura, de lazer, de assistência social, seja essa criança em situação regular ou não, que não existe mais, que é o que eu expliquei lá no começo. Então, quando eu vejo uma criança que eu acho que ela está numa situação irregular, ela está abandonada, ela está perdida, ela é órfã, eu acredito que eu não tenho responsabilidade, mas isso é um grande mito, é uma grande mentira. Todos nós temos essa responsabilidade com essas crianças, independente de onde e como elas estejam. E quem traz isso é uma informação legal. Primeiro vem a Constituição, que é quem manda em tudo, e depois o ECA, que discorre isso em todos os seus artigos para não deixar dúvida. Então, é isso mesmo. Né? Pode ser que uma atitude muito simples sua, de chamar o policial e falar assim, olha, policial, verifique que aquela criança já deu 2 voltas, não sei o que está acontecendo, isso salva a vida de uma pessoa. Igual você falou, né? Você falou sobre o tráfico de pessoas, existe escravização sexual, existe escravização para serviço doméstico também, então manda para fazenda, manda para não sei onde, né? Gente, teve uma novela que falava sobre real. isso. Tem uma novela que que conta essa história sobre o tráfico humano. Então, eram jovens, né, que às vezes vieram de outra cidade ali, e aí vão para procurar uma oportunidade, e eles falam assim, a gente tem uma instituição, enganando esses jovens. E aí eles falam assim, vão para uma fazenda onde vocês vão estudar, e lá eles vão ser escravizados, né? E mesmo assim, de uma maneira muito maquiada, né? Não é explícito, assim, vocês estão agora sendo escravizados. Eles vão entendendo o que está acontecendo com eles. É real. Eu acho as nossas crianças e as nossas adolescentes estão expostos a diversas situações de perigo e de violência. E o ECA veio para isso. Isso que o Lindomar traz na novela, né? Que muitas das vezes a arte, de forma geral, novela, filme, série, reflete a vida. Tem uma relação direta aí também com esses crianças e adolescentes desaparecidos, muitas vezes, né? E uma coisa que, na sua fala e na do Lindomar, sobre o protagonismo. Então, eu vejo uma situação, eu quero saber do conselho da minha cidade, eu me junto ali com um grupo, vou pesquisar. A sua filha, quando olha para a realidade e fala, mãe, a gente precisa fazer alguma coisa, tem a ver também com esse empoderamento atual da juventude e do protagonismo dela. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses protagonismos na nossa sociedade, da importância deles. Como ser protagonista também, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a juventude já é. Eu acho que hoje a juventude no país, ela põe e tira quem ela quiser em instituições políticas, prefeitura, legislativa e etc., né? Só que, infelizmente, ainda tem uma fragmentação desses jovens, como a gente está falando desde o início, e as preocupações deles são diversas. Mas hoje a juventude, ela dá a linha de como a gente se comunica, ela dá a linha do que a gente consome enquanto cultura, ela dá a linha da nossa forma de organizar e reivindicar, né? Seja nas ruas ou seja digitalmente, né? Então, a juventude, para mim, a minha opinião pessoal, né? Ela sempre foi
protagonistas de movimentos históricos importantes no país. Todos, desde sempre. Ela sempre A foi. própria redemocratização, né? A gente falou da Constituição de 1988, né? No período depois da ditadura, teve um papel muito importante dos jovens, principalmente no movimento estudantil. Foi o Caras Pintadas, escolas, né? universidades, sim. A juventude, para mim, ela sempre foi protagonista. O que eu tenho hoje que dificulta essa organização dessa potência é essa realidade múltipla da juventude. Porque quando a gente está falando de Brasil e a gente tem falado de crianças em vulnerabilidade, criança com 7 anos já mantém família, já ajuda a mãe e o pai trabalhando, não vai para a escola para trabalhar, é uma realidade. A gente vê a realidade, né? Até para jovens aprendizes, né? Jovens aprendizes que com aquele salário ali precisam sustenta a para família. ajudar Sim. a pagar a conta. Então, quando eu estou falando de potencialidade da juventude, para mim ela é muito plural. Solução de problemas, tecnologia. Gente, o que mais tem de empresa que compra tecnologia nas comunidades no Rio de Janeiro por valor irrisório, preço de banana, e vende por 100 vezes mais. Atores, os meninos daquele filme A Cidade de Deus, que fizeram um filme por troca de uma refeição, um skate, um nada, e são profissionais. Então, eu acho que o que eu ainda tenho é uma vulnerabilização e uma criminalização da juventude. Porque potência e protagonista ela é. Ela é em comunidades, ela é na universidade, ela é dentro das suas famílias, né? Porque a juventude, ela traz para dentro de casa o próprio questionamento. Então, por exemplo, eu vou te responder agora como mãe. Os meus filhos me questionam o que eu aprendi, o que eu acho que eu sei. Então, a juventude, ela traz essa questão do questionamento, ela leva para dentro de casa, né, para os pais, coisas que ela vê na escola, que ela vê na televisão, que ela troca no trabalho. Então, para mim, a juventude ela já é em si potência. Só que para mim conseguir ampliar essa potência, eu preciso minimamente dar condições de que ela seja, esteja e realize. E isso ainda não é feito de forma igualitária no nosso país. Porque quando a gente fala até para acesso à política das mulheres. Por que eu tenho poucas mulheres na política? O que eu preciso fazer para ter mais? A juventude é a mesma coisa. Por que eu tenho poucos jovens na política? O que eu preciso para fazer mais? Muitos jovens, eles ainda têm preocupações de subsistência. Então, ele vai se preocupar com aquilo ali. Ele tem casa, tem família. Mãe solo, então a mãe solo normalmente é o mais velho que entra ali para ajudar na casa. Mas ele está sendo protagonista também na família. Né? Em alguns casos, até como não deveria, né? Ele deveria ter ali os seus direitos de criança e adolescente garantidos. Mas o que eu acho que a gente precisaria é conseguir olhar para a juventude de uma outra forma. Então, quando eu falo hoje, por exemplo, de tecnologias sociais, né? Quando eu falo de liderança, quando eu falo de desenvolvimento tecnológico mesmo, científico, quando eu falo de formas de organizar, formas de comunicar, quando eu falo de moda, quando eu falo de tudo, eu tenho grupos sociais jovens que estão à frente de empreendedorismo, gente. Que é isso? Sim. A gente veio num momento errado que tinha que estudar, arrumar trabalho e ganhar dinheiro. Hoje não. Olha o que os jovens conseguem fazer com as ferramentas que eles têm. E grande parte desse público empreendedor também é de mulheres, né? Que tem uma questão de gênero muito forte, assim. Então, que é uma questão, inclusive, que a gente precisa diferenciar, né? Eu vi um post uma vez de, um menino vendendo bala no sinal é empreendedor. Não, é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade também e que faz aquilo porque precisa sobreviver. Empreendedorismo é outra coisa, né? É você conseguir... Isso é ótimo falar, porque às vezes a sociedade reforça que certas ações de Deus, são então, empreendedoras. A meritocracia não existe. O empreendedorismo, ele é muito importante. Tem muitas pessoas que fazem empreendedorismo por necessidade, mas que conseguem formular sobre aquilo e conseguem ter bons empreendimentos a partir disso. Inclusive, é muito importante incentivar o comércio local, incentivar as pessoas à nossa volta que estão ali com uma lojinha, tipo... que faz um bolo pote, depois fala muito, faz uma unha. Docinhos. Então, assim, a gente também procurar incentivar o trabalho dessas pessoas, né? Por que eu vou comprar num lugar super grande e tal, que às vezes o preço nem é tão barato assim? Se eu posso comprar de uma pessoa aqui do meu bairro, um jovem que eu conheço e que tem uma loja de roupa, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa é importante. Mas sobre o protagonismo jovem, eu acho que depende muito da minha relação comigo mesma, da minha relação com as outras pessoas. Né? Eu acho que existe uma questão de autoestima na juventude muito grande, assim, que é uma fase de muitos conflitos, assim. Eu acho que, além da autoestima para outros aspectos, tem uma autoestima também do próprio valor, assim, né? Do que a gente
acha que é capaz de fazer, né? De como pode afetar o mundo. E, então, acho que precisa ver essa questão dentro de si, assim, de não basta que a legislação me veja como sujeito de direitos, mas eu também tenho que me ver assim, né? De que eu mereço uma vida com qualidade, que eu posso participar das coisas, que a minha opinião importa. Que eu sou importante, que eu sou potência, que eu consigo, né? Mas não nessa linguagem coach de nossa, né? Não é nesse sentido. É nesse sentido porque você precisa de um start, né? E, às vezes, é difícil a gente conseguir mostrar para esse grupo o quão importante e o quão potente eles são. E esse descrédito, né? Eu acho que ele também vem dessa historicidade do não lugar. Você é menor. Você não está aqui, você não participa, você não fala nada. Quando você tiver sua casa, sua vida, sua família, né? Então, a gente vem dessa construção da desvalorização. O adolescente e a gente precisa tem isso, do né? contrário. Tem Por demais. exemplo, você não é nem criança. Em certos momentos você é criança, então, não, você tá pequeno demais, cala a boca. E aí, às vezes, não, você já tá muito grande, você já cresceu. Perdoem as mães, aí, gente, é difícil pra gente. Aqui, ó, o puxão de orelha ao Mas isso vivo. Tô brincando. Mas isso é muito dessa separação, muito assim, de dois lados só, né, que a gente chama de dicotomia. Ou você é criança ou você é adulto. E não, entre isso existe todo um caminho que é muito mais complexo. E nós adultos também vivemos isso, né? Essa questão de estar sempre em desenvolvimento, sempre se questionando e sempre melhorando. Mas não tão latente como quando você está aí na fase da infância e juventude. Né? Pode falar, Vivi. É que até um certo tempo a criança, o adolescente, o tal menor, era visto como objeto do adulto, né? E um fardo, né? Vou te dizer que até hoje, assim, sabe? Na lei, não, assim, mas eu acho que entra muito no que a gente está falando aqui em vários pontos, que grande parte dessa mentalidade começa em casa. Né? E não tô aqui culpando os pais, as famílias, porque a gente... Vai muito da criação também, porque né? A gente aprendeu isso também. Hoje eu... Geracional. Eu não sou mãe ainda, mas eu pretendo ter filhos um dia. E eu pesquiso muito sobre um negócio de uma educação positiva. E eu penso assim, caramba, isso era inimaginável para pessoas, tipo, gerações anteriores. Falar com os filhos sobre inteligência emocional, coisa assim. Gente, porque essas pessoas não tiveram esses recursos também, né? Como que você vai ensinar para os seus filhos uma coisa que você não teve acesso antes? E que não é fácil ter também, né? Porque por mais que tenha oportunidade hoje, assim, de ter debate de inteligência emocional, por exemplo, né? Sobre fazer terapia, tem pais que falam assim, não, terapia pra quê? Mas, na verdade, é porque, às vezes, tem tantas dores, assim, internalizadas que não tá preparado, assim, pra mexer. E aí vem uma juventude já com sede de movimentar tudo e fazer transformação. Isso gera conflito, muitas vezes, né? Então, acho que é um debate que a gente precisa enfrentar também, que muitas vezes o espaço da família, da casa, ele pode ser um lugar de violência também. Sim. E que o fato de a violência estar sendo cometida pela família não torna isso menos grave. Né? Novamente, nessa questão. Não é uma questão assim de você tem que odiar os seus pais. Não é isso, gente. Não entrem por essa linha. Calma. Eu não tô dizendo que... Mas, assim, que a gente precisa levar isso em conta também. Quando tá falando de direitos para os adolescentes, precisa entender essas dores. É claro que adolescente reclama de tudo, né? Eu sei. Entender os pais, né? Também a família. Mas nem tudo é inválido. Não quer dizer, tipo, adolescente, não precisa levar em conta, não. Pode ser que tem reclamações e tem coisas que não fazem muito sentido, que é uma coisa da idade mesmo, mas não quer dizer que por isso eu não tenho que escutar, que eu não tenho que entender o que está acontecendo, né? Então, acho que é importante a gente ver isso para que a própria família passe a ver esse adolescente, essa criança como sujeito de direitos também, mas que é um processo muito complicado, né? Não é uma coisa simples de um dia para o outro. Eu quero falar em defesa das mães. Bate o martelo aí, Rubi. Só complementando, você falar que eu ia falar isso antes, esqueci, mas a gente tem uma questão muito grave nisso, que é de gênero também, que é a sobrecarga que as mães têm, né? Até compartilhei um negócio isso ontem no Instagram, que, assim, às vezes a gente quer exigir muito das mães, sendo que elas praticamente estão sozinhas ali, às vezes. E eu acho que isso entra muito que a gente falou sobre a responsabilidade geral sobre as crianças. Começa em casa também isso. A sociedade tem uma ideia de que a filha é a responsabilidade da mãe. Mesmo quando tem o pai junto, ainda se tem essa ideia. Tanto que muitas mães, inclusive, falam, filha da mãe. Então, a gente tem que romper essa ideia a partindo de casa, mas também por outros aspectos. A criança, o adolescente, é a responsabilidade da sociedade toda. Pode falar, meu querido. Eu vou puxar para uma outra pergunta. Então, eu quero só, em defesa de todas as mães, mãe, te entendo. E eu tô aqui. Isso é defesa. Mas, brincadeiras à parte, o que eu quero dizer, assim, quando você está falando do protagonismo da juventude, aí eu falo da infância também,
e que a gente comentou antes sobre levar para casa, a gente está falando de violência, essas coisas e tal. Então, o que acontece? As famílias, normalmente, são estruturas rígidas. Assim como as nossas construções sociais, elas precisam de tempo até ir mudando e de acontecimentos. Então, o que a gente falou? Para a gente ter aí hoje a Lei Maria da Penha, que é uma lei que protege mulheres em situação de violência, infelizmente muitas coisas aconteceram. Só que a gente tem aí um grande marco, né, essa grande importância, que foi o caso da Maria da Penha, em que várias pessoas se envolveram e levaram o caso dela até a Corte Interamericana. Então foram várias tentativas de assassinato, ela pedindo ajuda, ninguém nem aí, porque o problema é doméstico, não é meu, né? Até que a gente conseguiu. Isso. A gente conversou com o Estatuto da Criança e do Adolescente, veio nesse mesmo processo. Um histórico, várias coisas acontecendo, várias leis, até eu conseguir. As famílias, o processo de mudança das famílias, infelizmente, em muitas famílias, ele ainda é muito rígido. E a gente está num momento de grande acesso à informação que está impulsionando com que esse movimento dentro das famílias seja mais rápido. Então, eu vou te dar um exemplo. A minha filha está mudando de escola. Ela está indo para o 6º ano, está indo numa escola que tem até ensino médio. Eu, como mãe, fui fazer o quê? Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Se te encostar assim, eu quero saber. Ninguém vai chegar assim, vai ser discretamente. Isso expliquei. E aí eu falei, bom, pensando como que eu ia falar com minha filha sobre estupro. Aí eu lá pensando, ai meu Deus, tal. Porque o espaço da escola também é um espaço de múltiplas violências, né? E aí eu falei, filha, deixa eu te perguntar, você já ouviu falar essa palavra? Ai, mãe, todo mundo já sabe que é estupro. Aí eu já parei e falei, bom, então ela já sabe, eu não preciso dizer o que é, eu só vou dizer que é uma... Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala de protagonismo, de direito da criança e do adolescente, de importância da família, de família tóxica, eu também não posso considerar essa família só como um espaço rígido. Essa família também é um espaço de mudança e ela precisa dessas contribuições, né, para ela pensar e ver realmente é aquilo ou não é, né? Então, assim, minha filha me perguntou o que era transexualidade. Eu falei, peraí, deixa eu olhar no Google, tá? Deixa eu te explicar direitinho. Então, assim, a gente que é família, mãe e pai... Também tá aprendendo. A gente passa a impressão de que sabe tudo, mas é um lugar de segurança, porque não é verdade. Cada dia que eu converso com os meus filhos, eu tenho o Antônio de 8 e a Yasmin de 11, eles vão trazendo coisas para mim que na minha época ia ser quando tivesse 18, 19 anos, e olha lá. Então, esse movimento da juventude para dentro das famílias, para que a gente saiba lidar com a realidade das juventudes hoje, é muito importante, né? E isso é muito necessário, porque é muito diferente. Imagina, até pouco tempo atrás, para namorar era com qual idade? Sair, imagina. Hoje em dia, você pega o telefone e está tudo lá, você vê ao vivo. Sim. E todo tipo de coisa, né? Então, são movimentos importantes para que a gente consiga dar esse reconhecimento a esse jovem, essa criança, ajudar esse adolescente, ajudar nesse momento de se identificar enquanto sujeito de direitos também, porque, pensa, foi muito tempo visto como um anexo. Agora que você é um ser completo, né? Direitos e deveres, nós temos que falar dos deveres também, você fica meio sem saber o que é aquilo, porque não é uma coisa que você tem desde sempre. As nossas famílias não estão acostumadas e não sabem como lidar com isso. Sim. Com incentivar essa potencialidade de deixar. Então, como que a gente fica, né? A minha família, eu fico no movimento assim de solta e pega de novo, aí solta mais tem sempre o medo do que é novo. Aí pega também, de novo, aí eu deixo, não, você pode escolher o que você quer vestir, mas isso aqui você não vai vestir não, né? Então, é difícil. E esse movimento dessa dinâmica das famílias, ele vai vir de onde? É da juventude. Sim. É muito difícil isso vir dos avós. Pode acontecer? Pode. Né? Eu não posso criar uma regra, mas é muito mais fácil que esse movimento de desenvolvimento e de mudança das famílias venham a partir do que a juventude traz. É uma via de mão dupla, né? Você tem que... A juventude tem que ser ouvida, mas também tem que estar disposta a escutar e entender os contextos e a ensinar na medida daquilo que ela tem para ensinar, né? E acho que isso se aplica muito ao ambiente de trabalho também. A Ruby citou essa questão da inovação, etc. Foi uma coisa que eu sempre ouvi, assim, tanto quando era jovem aprendiz, quando era estagiária, que os estagiários, jovens aprendizes, sempre traziam muito um frescor, assim, uma inovação para os ambientes de trabalho. E a gente até citou isso também na outra ocasião, né? Por exemplo, várias instituições super sérias e rígidas, até ligadas ao poder público, ao governo, que estão fazendo TikTok, estão fazendo coisas assim, e dialogando mais com jovens através dos estagiários, dos jovens aprendizes. E eu queria puxar, já aproveitando, como que a lei da aprendizagem está prevista nesses estatutos? Já que a gente está falando de trabalho também, né?
Então, o que acontece? Eu tenho a Constituição Federal, que é a referência principal, que fala de trabalho, de direito à criança e adolescente. Depois eu tenho o ECA, que começa a falar ali da profissionalização, né? E eu tenho a CLT, que fala dos direitos de trabalho para quem tem menos de 18 anos. E depois eu tenho a regulamentação disso tudo, que é o que a gente chama de lei da aprendizagem, né? Então, na verdade, se você for pensar numa pirâmide, né? Você tem a Constituição Federal e você tem todos esses dispositivos que eu falei para você depois. Na verdade, para tentar explicar, é como se um fosse complementando o outro. Então, a Constituição diz que a criança tem direito e diz o direito ao trabalho. Aí depois eu tenho o ECA, que fala um pouco sobre isso, direito à profissionalização. Depois eu tenho a CLT, que regulamenta os direitos dos trabalhadores, né, dos jovens trabalhadores. E depois eu tenho a legislação da aprendizagem, que é um tipo, né, é uma forma de trabalho, porque não é só Qual o trabalho. Eu também tenho a parte teórica, que é obrigatório. Então, não é simplesmente uma relação de trabalho de uma pessoa que tem menos de 18 anos. Essa profissionalização da aprendizagem, ela exige que essa carga horária seja cumprida com formação e nos estabelecimentos, nas empresas, etc. Então, é uma modalidade específica de prestação de serviço. Então, ela tem uma regulamentação própria. A regulamentação da aprendizagem, que é aquilo que a gente estava até falando antes, hoje ela se dá por decreto. São vários decretos que vieram regulamentando a aprendizagem, que é o quê? Essa aprendizagem, para além dos direitos do jovem, é essa questão das cotas, né? Quantos por cento cada empresa vai ter, como é que cobre, como é que não cobre, se o jovem for pessoa com deficiência, isso tem direito, aquilo não tem. Então, a maior parte, né, da regulamentação da aprendizagem hoje, ela está via decreto. Então, qual o conceito, assim, da lei da aprendizagem? Acho que... Porque você explicou, você foi explicando, mas é um conceito, assim, para a gente saber. Por exemplo, o que é a lei da aprendizagem? A lei da aprendizagem é a norma jurídica que regulamenta esse tipo específico de contrato de trabalho, que é nessa faixa etária de 14, para a PCD não tem faixa etária limite, né? Você pode contratar sem limite de idade, em que ele é contratado para esse programa específico de profissionalização. Então, vou repetir. O que é a lei da aprendizagem? A lei da aprendizagem é a regulamentação legal desse tipo de profissionalização, desse modelo de profissionalização, em que os menores são incluídos no mercado de trabalho com a supervisão, a formação, a capacitação de instituições. Perfeito. E aí você citou PCD. PCD é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Então, ela pode extrapolar ali o limite dos 24 anos, que é o que a chamada lei da aprendizagem rege até então. Isso. Eu acho, inclusive, que a gente poderia ter um episódio só para tratar da aprendizagem para pessoas com deficiência, que é um tema muito necessário, muito urgente, né? Mas, respondendo a sua pergunta, eu tenho vários critérios. É uma grande coxinha de retalho. Como é que é a questão de carga horária, direitos trabalhistas, férias, e isso, e aquilo, e o outro, e o outro. Em relação a pessoas com deficiência, eu não tenho limite de idade. Eu não tenho limite de idade para pessoas com deficiência. Então, uma pessoa de 30 anos, uma pessoa com deficiência que quiser participar do processo de aprendizagem, cumprir com todos os requisitos legais que tem, ela pode participar. Diferente do outro jovem que ele tem um limite de idade, até a questão de tempo de aprendizagem dos contratos, né, que foi uma das mudanças de 2022. Então, é caso a caso. A gente precisa olhar caso a caso. Eu tenho a regra geral, esses direitos e deveres geral da aprendizagem, mas eu tenho exceções, né? Então, por isso que algumas questões não tem como ser generalista. Eu preciso olhar caso a caso. Mas PCD eu não tenho limite de idade. E existe, a Raíssa falou que ela já atuou tanto como jovem aprendiz e também como estagiária. Então, existe uma diferença entre esses dois universos. Vocês poderiam pincelar a diferença dos direitos, por exemplo, da pessoa estagiária e dos direitos de um jovem aprendiz? Então, o que eu posso trazer para você é o seguinte: a aprendizagem é uma coisa, o estágio é outra coisa. São coisas diferentes, são modalidades diferentes. Eu, por exemplo, enquanto jovem, eu posso participar do projeto de aprendizagem ou do estágio, que é o que a Raíssa fez, ela vai falar. Mas o que eu quero dizer é que são legislações e são contratos distintos com objetivos distintos.
né? Então, a aprendizagem ela é uma ferramenta de profissionalização, de ingresso no mercado de trabalho. E ela é feita como? Ela é feita mediante orientação e apoio de instituições que oferecem a parte teórica da aprendizagem. Então, é diferente, por exemplo, eu vou trabalhar numa loja, vai me contratar ali por fora, né? Fora da carteira, eu vou trabalhar 8 horas, vou receber o meu trabalho. Isso aí não é aprendizagem. A aprendizagem, ela tem que estar vinculada, então, ao instituto de ensino e o teórico e o prático que acontece na empresa, e ela vai ter direitos trabalhistas. Isso. A aprendizagem, ela tem a parte prática na empresa, ela é acompanhada por uma instituição nas questões teóricas que ela precisa para aquela empresa, né? Tipo então, ela curso. tem dia na empresa, ela tem dia fora da empresa que conta como trabalho, né? E ela tem essa instituição que vai mediar essa contratação. Vai atrás das empresas, vai conseguir as vagas e vai contratar para essas empresas. Então, eu sou uma empresa, eu preciso contratar 5 jovens. Eu vou falar para uma instituição, tenho 5 vagas. O que você precisa? Eu preciso disso, disso, disso. A instituição vai contratar essa pessoa para mim, eu, empresa, e ela vai vir aqui para mim. Então, ela vai trabalhar comigo, vai receber por isso, mas enquanto ela estiver se capacitando lá na instituição, também conta como hora de trabalho. Ela recebe por aquilo. Então, isso é o contrato da aprendizagem. O estágio já é uma outra legislação e já é um outro objetivo, né? O estágio, eu acho que ele nem é considerado relação de trabalho, né? O vínculo não é seletista, não é um vínculo de trabalho. O estágio, ele é eu não sei como falar isso, para não ser... através de contrato. É um contrato, mas é um contrato de aprendizagem... Complementar a graduação, ao curso técnico. Eu acho que a principal diferença é essa forma de acompanhamento, assim, diferença na prática, né? Essa forma de acompanhamento que você faz dos 2 processos. Eu acho que o jovem aprendiz, ele tem uma política pública muito específica por conta do tipo de acompanhamento que é feito, né, em relação a ele. Junto com o trabalho e da questão de carga horária, etc., tem essa questão do processo educacional para além do local de trabalho, né? E não que isso não exista no estágio, mas acontece de uma forma diferente. Por exemplo, aqui na Universidade Federal, a gente tem estágios obrigatórios e estágios não obrigatórios. No estágio obrigatório, você vai ter o acompanhamento de um professor também que vai avaliar o seu desenvolvimento, mas, como a Ruby falou, são objetivos muito diferentes. Geralmente é para a carreira que você está se formando, etc. Então, o estágio tem essa outra modalidade. Então, para mim, o jovem aprendiz ele é mais abrangente nesse sentido de que ele aborda mais competências de ingresso no mercado de trabalho especificamente, enquanto no estágio não é uma questão tão geral, mas sim competências específicas da área em que você está atuando. E não um ingresso, né, nesse mercado. Porque a lei de estágio, por exemplo, você pode até estagiar sem receber, né? O estágio é um cumprimento que você faz de uma carga horária em algum local para você desenvolver alguma aptidão profissional que está vinculada à questão de onde você está estudando, seja na universidade, Instituto Federal, né? E outros vínculos educacionais que também permitem que você faça estágio. Só que é muito diferente da aprendizagem. Então, por exemplo, eu tô estudando, eu estou fazendo faculdade, eu quero fazer um estágio lá na prefeitura. Eu vou lá, vejo se tem um programa de estágio, se eu preciso concorrer ou não, olho as regras lá, às vezes você vai 1 vez por semana, às vezes você vai 3 vezes por semana, o seu contrato é de 6 meses, é de 1 ano, você recebe, e não é nem chamado salário que você recebe em bolsa de estágio, né, em relação de estágio. O E às jovem vezes aprendiz já muito tem baixo. salário. O jovem aprendiz, ele tem salário, ele tem horário. E a carteira assinada ele também, tem que eu acho que carteira é uma diferenciação assinada, fundamental, né? Que no estágio é muito diferente. Então, tipo, não conta para tem esse previdência. Não é, como a Ruby disse também, não é estabelecido um vínculo trabalhista no estágio. diferente. É um aprendizado, mas de outra maneira. Então, o jovem aprendiz, ele tem esse benefício também em relação... Os 2 são importantes, né? Mas a aprendizagem tem essa questão da carteira de trabalho, que é muito importante. Né? E é muito comum a gente falar assim, vai lá e pede para o estagiário xerocar.
O que eu vou dar para o estagiário fazer? Estagiário está aqui, o que ele vai fazer? Na aprendizagem, não. Ele vai ter um supervisor na empresa também, ele vai ser tratado como funcionário, ele tem horário de chegar, ele não pode ser discriminado lá dentro. Venham vocês, mas o jovem aprendiz não vem. Não, isso não existe. Sim. Então, é uma relação de trabalho, né? Também não pode ter hora extra, se eu não me engano, né? Não, quando tem hora extra, tem limite de hora extra, tem horário, se está numa condição insalubre ou não, porque as vagas da aprendizagem também são múltiplas, assim, né? São realidades diferentes nas empresas. Então, eu tenho algumas questões da hora extra, mas é muito específico. Se tiver que fazer, é tanto. Quem está em condição insalubre, quem está em condição de vulnerabilidade, é tudo muito específico. Por quê? Por aquilo que a gente conversou lá atrás, a proteção prioritária da criança e do adolescente. Então, ele não pode ser colocado em risco em nenhuma situação. Então, ele está supervisionado no trabalho. Que tem mais proteção do que no estágio. Porque tem uma diferença muito interessante também, que o estágio ele não está tão atento a essa especificidade da juventude. Então, é um estágio, tipo, não é uma coisa assim, voltado especificamente para jovens, apesar de grande parte do público ser de jovens, né? Então, eu acho que tem essa questão também do jovem aprendiz ele ser muito voltado, a própria idealização dele ser voltada para o público jovem, e isso é reconhecer essas especificidades, que eu acho que é uma coisa que está muito presente na lei da aprendizagem, né, que a gente chama aqui do ano de 2000, que é isso, reconhecer que existem condições específicas dessa população e que então não daria para tratar só como todos os trabalhadores. Não, tem que ter condições específicas também. E aí acho que é interessante também a gente diferenciar legalização de regulamentação, né? Que não é simplesmente dizer, a partir de 14 anos pode trabalhar. Não, regulamentar é estabelecer diretrizes, estabelecer regras para isso, de como que esse trabalho vai ser executado. Então, acho que a gente ganhou muito também com a lei da aprendizagem nesse sentido, assim, de que não é simplesmente, pode fazer. Não, é do como vai fazer também. Pode ser aprimorada? Assim como todas as leis, pode, sempre. Mas por isso que a gente tem alterações às vezes e tal. Mas o principal é esse. A gente reconhecer que os jovens têm especificidades, que têm características próprias e que por isso precisam de condições próprias de trabalho também. E não só colocar todo mundo no mesmo bolo, assim, né? Não é criança, então é todo mundo adulto. Não. Eu acho que pra gente ir encaminhando aí pro final, a gente podia dar uma pincelada nos direitos e nos deveres que esses estatutos eles acabam trazendo, né? Então, quais são os direitos, quais são os deveres principais ali que eles trazem? Então, são vários. A gente tinha até conversado sobre isso antes que eu falei, olha, essa pergunta é uma pergunta muito ampla. São vários direitos e vários deveres nos 2 estatutos que estão ali. Mas o que eu queria destacar, eu queria até que depois, se você discordar, se sentir à vontade para discordar de mim, é que eu penso quando você fala de direito fundamental, que é assim, o que eu preciso para viver? Né? Vamos pensar assim, o que é um direito fundamental? Vamos falar fácil. O que eu preciso para viver? Eu preciso estudar, eu preciso comer, eu preciso de médico quando eu ficar doente, eu preciso de casa, segurança, de família, segurança. Então, o ECA veio e ele trouxe ali por escrito, para não restar dúvidas de que existem esses direitos, a garantia de vários direitos fundamentais. Então, atendimento prioritário na saúde, a questão das crianças que não têm família, o que vai acontecer com essas crianças, lazer, cultura. Então, o ECA veio falando sobre inúmeros direitos. Se você quiser, a gente pode falar especificamente de algum. E, quando a gente veio falando da complementariedade do Estatuto da Juventude, para mim, o Estatuto da Juventude veio trazer um direito de cidadania e um direito político muito importante, que não estavam no ECA antes. Então, para mim, Rúbia, como que eu vejo hoje os 2 estatutos, né? Estou aqui num podcast, quem está me ouvindo são pessoas jovens que fazem a aprendizagem, eles estão, nossa, que tanto de lei, que tanto de coisa, esse pessoal vai e volta, vai e volta, vai e volta toda hora. Então, o que eu quero que entenda? Que a gente está num país que tem lei e que existem leis que garantem direito para a juventude, para a adolescência e para as crianças. Eu tenho o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz aí descrito vários desses direitos e o que as instituições têm que fazer para garantir esses direitos. Direitos fundamentais, saúde, alimentação, educação. O que a gente vai ver agora, mês que vem, sem parar? Meu filho não tem vaga na escola. Não tem vaga na escola, tem que estudar. Cadê a vaga? Não sei o quê. Todo começo de ano, janeiro, fevereiro, isso aí. Mas e aí, direito à educação? A criança tem direito à escola, mas não tem vaga? Quem que dá essa vaga? Onde que vai estar essa escola? Então, assim, várias questões dessas de direito fundamental foram tratadas melhor
com mais amplitude no ECA. Direito à saúde, cultura, lazer, convivência familiar. Sim. No ECA. E aí veio o Estatuto da Juventude e deu mais passos. Em que sentido? Em garantir o que eu chamo de direito de cidadania, participação política e social. E eu acho que não tinha no ECA. E eu acho que é pesquisar também, né? Então, às vezes, tem uma questão sua ali, vamos supor, ligada à segurança. Você tá com aquela dúvida ali, vai e pesquisa se tem alguma coisa no estatuto, né? Porque tem toda essa vastidão de leis. Sim, Realmente não daria pra gente falar todas Tem muita aqui. coisa, só que o que eu considero mais importante, assim, o que eu mais utilizei no ECA até hoje, né? Tipo, o que a gente mais cita no ECA, na minha prática profissional especificamente, são das crianças que estão em violência. Né? Então, assim, as crianças que estão em violência, que não têm família, que precisam, por exemplo, ser institucionalizadas, precisam ser retiradas dessa família, onde elas vão ser colocadas. Então, essas situações específicas, crianças em conflito com a lei, né, jovens em conflito com a lei, quem que vai fazer o quê, aonde que encaminha. Então, isso no ECA melhorou bastante e isso no ECA a gente usa muito. Porque quando eu vou falar, por exemplo, de direito à educação, eu tenho outras leis que vão falar mais do que o ECA sobre o direito à educação, inclusive leis municipais, que eu tenho escola municipal, tenho escola estadual. Então, eu tenho uma vastidão de leis que garantem esses direitos fundamentais. O que o ECA trouxe escuta, você querendo ou não, tem que aceitar que essa criança, que esse adolescente tem todos esses direitos aqui, ó. Nossa, mas como que a gente vai fazer para realizar isso? Se vira, fofo, maravilhoso, mas você tem que fazer alguma coisa para garantir. Com as fases de profissionalização, é uma das leis mais respeitadas no Brasil. Ainda que com todos os problemas que a gente tem, é uma das legislações mais respeitadas. E eu acho que concordo muito com isso que a Rúbia falou e acho que tem muito a ver com o que a gente falou no outro episódio sobre políticas públicas também. Essa questão de ter para além do básico, né? Que até se tem a música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E o Estatuto da Juventude ele realmente traz muito isso, traz sobre cidadania, traz sobre cultura, traz sobre lazer, que anteriormente seriam consideradas questões menos importantes, mas atualmente a gente considera que são questões tão fundamentais quanto saúde, quanto educação. Claro que os governos e a forma de agir das políticas públicas vão ter prioridade sempre, mas a gente tem que considerar tudo isso como importante na formação dessas pessoas, né? E o recado final, assim, que eu queria trazer também é que a gente tem que pensar sempre que tudo que acontece na infância e na adolescência vai ter impactos pro resto da vida da pessoa. Então, quando a gente está falando desse público, a gente não está falando também só de algo que diz respeito àquela condição específica, àquele ano específico que a pessoa está. Mas quando a gente pensa, por exemplo, pessoas em situação de rua, pessoas com envolvimento na criminalidade, pessoas em várias outras situações de vulnerabilidade social, a gente está falando de muita gente que muitas vezes tem essa trajetória desde a infância, que não foi uma coisa que começou ali quando a pessoa era adulta. Claro que acontece quando a pessoa é adulta, mas não só. Então, o que a gente tem que pensar na garantia desses direitos é romper o ciclo, né? Se eu estou vendo uma criança, um adolescente, um jovem que está ali numa situação que não é adequada, que não está de acordo com os direitos que devem ser garantidos para ele, para ela, eu tenho que romper o ciclo. E como que eu vou fazer isso? E essa participação social, esse protagonismo jovem tem muito a ver com essas questões, assim. Então, acho que é muito importante a gente pensar também nessa visão global, né? Do que impacta. O Estatuto da Juventude, para mim, é muito importante em trazer essas questões. E isso que você falou de deveres também, é sempre fundamental também a gente entender que sempre que nós temos direitos, nós temos deveres. E, novamente, isso parte desde o nosso ambiente familiar e comunitário, tomando família como não só as pessoas com quem eu tenho laços sanguíneos, mas as pessoas que eu considero como família no meu ambiente, assim. Começa ali. Se eu tenho direitos, eu tenho deveres. E isso para fora, na sociedade como um todo. Você tem direitos sem deveres, e aí a gente tem... todas as leis praticamente se aplicam aos jovens também, dos deveres. A gente tem formas diferentes de tratamento, por exemplo, para como lidar com delitos, né? Em vez do prisional, vai para o socioeducativo, né? Quando é adolescente, pode ficar lá até 21 anos, por exemplo. Mas acho que é pensar isso, assim, que toda responsabilidade, né, que a gente tem... A gente está falando em garantir esses direitos, mas a gente também tem que ter deveres para isso. E aí, retomando o que a gente já comentou um pouco também,
Às vezes pode parecer chato, pode parecer que não é fácil, que é complicado, mas que é necessário a gente falar sobre essas coisas e a gente pensar sobre isso para que a gente possa garantir a parte legal, inclusive. Exatamente. Então, tudo tá junto. Eu queria fazer uma pergunta aqui, finalizando. Você tem alguma pergunta ainda? Não. Para a Rúbia? Vamos lá, Rubi. As questões aí de mãe, né? Fala, minha xará. Eu gostei demais de você ser minha xará. Você é consultora legislativa, né? Fortalecendo aí, como o Lindomar já tinha apresentado no começo, a proteção dos direitos humanos. E aí a Raíssa falou que, para além da educação, da saúde, da segurança, tem também a parte legal, que é o divertimento, que é acesso à cultura, que é acesso à arte. Né? Você, como consultora aí, de políticos na parte de legislação, essas pessoas estão interessadas em ampliar esse debate e esses acessos? É para ser sincera ou... Sincerona. Momento sincerona. Então, vamos lá. A nossa realidade hoje, Poder Legislativo, de onde faz, é a realidade do país. A nossa casa. Vamos pensar na nossa casa. O que é a nossa casa? Você gasta mais do que você ganha. Então, você vai escolher o que você vai fazer primeiro, porque simplesmente você não vai conseguir viver como você gostaria e pagar todas as suas contas. Você vai por ordem de prioridade. Joga os boletos pra cima e vê qual é. Brincadeira. É um método, funciona, né? Porque se é tudo muito importante, você fecha o olho e fala, vai, vamos na sorte, né? Sorteio. Quando a gente fala de política pública, de ECA, direito da criança e adolescente, de leis, eu estou falando de uma situação também de escassez e prioridade. Né? Eu não tenho dinheiro para tudo, eu também não tenho interesse para todas as coisas. Então, as pessoas que devem fazer as escolhas, fazem as escolhas do que elas acham que tem que vir primeiro. Qual que é o problema que eu penso no Poder Legislativo? É muito pouco a quantidade de pessoas que se preocupam com o jovem na sua integralidade. Existem as pessoas que estão preocupadas com a segurança. Aí fala de criminalidade, aí fala dos jovens, né, que estão em conflito com a lei e se preocupam com esse grupo, com essa categoria, com esse momento. E tem transversalidade com todas as pautas, né? Tudo de alguma forma tem a ver com infância, adolescência e juventude. É muito raro. Quando eu falo, por exemplo, eu vou dar outro exemplo, um momento em que a criança ela entra no processo legislativo, quando fala da mãe. A mãe trabalhadora precisa ter onde deixar a criança o dia inteiro. Eu não estou falando que uma criança precisa de uma condição adequada para o seu desenvolvimento. Né? Então, quando a gente fala que tem que abandonar a legislação minorista, a gente tem que abandonar na nossa cabeça também. E pensar o que esse público precisa de urgente hoje. E entender que esses direitos não estão separados. A cultura, o lazer e o esporte, ele é fundamental para me falar de direito à saúde, direito à educação, convivência familiar e comunitária. Não se separa. Mas quem hoje, quantos? Vamos falar num grupo de 100... Quem hoje está aí com a pauta da juventude na sua integralidade, em tudo, colocar a juventude na frente quando fala de educação, quando fala de saúde, quando fala de emprego, infelizmente ainda não é prioridade. E quando a gente tenta fazer esses avanços, porque são avanços necessários, eu preciso olhar para a juventude com a potência que ela tem, com os direitos e deveres que ela tem. Então, hoje, o que a juventude precisa? Eu vou dar um exemplo para mim. Precisa de espaço de lazer. Olha as praças aí, jogadas, não tem nada, e os jovens precisam de lugar para estar, de lugar para ocupar, né? Então, você tem iniciativas ali de grafitagem, iniciativas de refazer o espaço urbano, mas ainda não é uma política pública que geralmente são iniciativas da própria de inclusão. Sociedade, assim, não necessariamente de uma articulação, de uma organização. Exatamente, é isso que eu estou querendo trazer. Eu tenho esses movimentos na cidade mesmo, em Uberlândia, tem vários, que são de iniciativa popular, mas eu não tenho essa mesma iniciativa do poder público nem do legislativo, né? Eu tenho vários representantes hoje aqui em Uberlândia que têm a pauta da juventude também. Eu estou dizendo de pessoas que trazem isso prioritariamente, é diferente, sim, né? Sim. Eu não tenho isso, é muito raro de eu encontrar. Até porque, se eu tiver hoje um parlamentar que tem só isso, ele não consegue ficar no meio político. Ele está fora, ele não vai ter os votos que ele precisa, porque não é pauta de interesse de todo mundo, infelizmente. Então, é quase uma sinuca de bico. Você fica ali entre a cruz e a espada e a gente vai tentando trazer os movimentos sociais, movimentos importantes como esse, como aprendizagem, até que a gente consiga, de fato, melhorar
o que a gente tem hoje de legislação e de política pública para a juventude. Muitos jovens não consideram isso como prioridade também. Não Eu participei como jovem pesquisador de uma pesquisa chamada Juventudes e a Pandemia, que teve 3 edições e tinha as perguntas: o que você considera como uma prioridade para os governantes? E eu tinha a opção lá de políticas públicas para jovens, mas isso não ficava entre os primeiros lugares, assim. Então, claro que outras coisas também são fundamentais, mas eu fico muito impressionada com isso também, quanto os próprios jovens não levam isso em consideração, assim, em ações para si mesmos, esse público, na hora de escolher candidatos, na hora de falar sobre políticas públicas. Fiquem atentos. Jovens tenham consciências, né, da própria importância ali, e os adultos não têm... Acredito que também, né, a vida adulta, ela traz muitas demandas ali, então. Mas esses jovens, essas crianças vão crescer e vão se tornar adultos, idosos. Então, essa juventude é o futuro, então não tem como não se preocupar, né? E eu acho que esse bate-papo foi muito importante para isso, né? Para trazer essa consciência. Então, vão ter adultos assistindo, vão ter jovens, crianças, adolescentes ali. E eu espero que traga essa conscientização, assim, de qual é o seu lugar ali na sociedade, qual a sua importância e como que você pode estar protagonizando, né? Você usou essa palavra e eu achei muito importante, né? Se ver como protagonista da sociedade em que você está inserido, né? Entender, independente da sua realidade. As possibilidades de mudanças por meio desse protagonismo. Sim. Eu quero dizer para os jovens, para encerrar minha fala, que é possível. Independente do sonho que você tenha ou do que você queira, é possível. É possível de se fazer. E quando a gente vê tudo que a gente já viveu e tudo que a gente conquistou, a gente vê que é possível. Mas, às vezes, quando a gente está à frente, está vivendo um momento, aquela situação, é difícil de ver que é possível. E é difícil de ver que a gente pode. Então, eu quero dizer para a juventude que é possível e que a juventude pode. E que a gente precisa que a juventude continua tendo a energia que tem, a inteligência que tem, a capacidade que tem, para continuar fazendo os movimentos que fazem, porque, na verdade, é uma grande mola propulsora das mudanças sociais que a gente precisa. Que precisa na empregabilidade, precisa na saúde, precisa na educação, precisa na inovação, precisa da tecnologia, né? Hoje são os jovens, você que está me vendo, que está me ouvindo, que estão à frente, que estão liderando a forma de comunicar. Hoje todo mundo se comunica por meme. Quem criou? A política está se adequando à comunicação do jovem. Os aplicativos no Brasil são adequados para a forma como a gente se comunica. Então, ainda que não se veja o tamanho dessa estrutura, a juventude já está à frente de grandes mudanças e inovações tecnológicas. Mesmo esses jovens que hoje estão em condição de vulnerabilidade, muitos conseguem fazer muito sem estrutura nenhuma. E isso é tecnologia social. Isso hoje você faz dinheiro, você faz empresa, né? Você ensina o governo o que ele tem que fazer para você. Então, é muito difícil esse momento, são muitas dúvidas, são muitos questionamentos, são muitas dificuldades. Às vezes, a gente fica com dificuldade nesse ingresso no mundo do trabalho, porque é diferente, né? A colega de trabalho, rotina, etc. Mas é um caminho, não é um único. E é um caminho para te trazer inúmeras outras possibilidades na sua vida, para você fazer o que você quiser. Porque há um tempo atrás era todo mundo assim, tem que estudar, tem que ter ensino superior. Hoje em dia você tem jovem com 18 anos que já tem empresa, já tem dígitos, já tem 0. Então, eu estou dizendo que não tem que estudar? Não. Eu estou dizendo que existem inúmeras possibilidades para que você possa ser na sua integralidade, viver da forma com que você deseja, porque a gente fala muito hoje do direito à felicidade, do direito à alegria. A gente não quer só comida, né? A gente quer também esse direito à felicidade, em que, ainda que às vezes pareça que não, é possível, né? Principalmente quando a gente consegue momentos em que a gente consegue trocar, em que a gente consegue se unir, em que a gente consegue fazer força, né? Então, é isso que eu queria dizer e agradecer a oportunidade do convite, né? A gente fala muito, mas é muita coisa. E é isso, é a nossa intenção, que é um bate-papo muito gostoso e rico, né? Eu vejo que o nosso podcast, ele traz essa riqueza de informação e essa transformação. Muito obrigado, Rúbia. Você, Raíssa, quer dar uma palavrinha também? Eu acho que... eu gosto muito dos temas que vocês trazem aqui, não só os que eu já participei, mas todos de modo geral. E eu acho que isso dialoga muito com o tema do Dia Internacional da Juventude,
juventude do ano passado, que era solidariedade intergeracional, que era não apenas os jovens sem se preocupar com os direitos da juventude, mas toda a sociedade, né? E então acho que os temas que são trazidos aqui dialogam muito com isso, assim, que a gente está abordando várias coisas e várias questões que são assistidas pelos jovens aprendizes, mas por várias pessoas também. E sempre é um debate muito rico, né? E acho interessante a gente pensar que o Estatuto da Juventude, por exemplo, ele tem 10 anos, completa 10 anos agora em agosto de 2023, e são 10 anos em meio a 500 e tantos anos de Brasil. Então, a invisibilidade, ela existe ainda hoje, mas é muito isso que a Arbil falou também. Acreditem na potência de vocês. Nem sempre é um caminho fácil, assim, mas que essa oportunidade de aprendizagem seja um propulsor para outras coisas também, para que vocês reconheçam os seus valores, assim, né? Porque eu acho que foi muito isso que aconteceu na minha vida, assim. Eu estava muito sem perspectiva, estava até pensando em sair da faculdade, que eu estava meio tipo, o que eu vou fazer da vida, assim? E aí foi quando surgiu essa oportunidade da aprendizagem e eu aprendi muito com isso, aprendi muito com o estágio também. E então, acredito que são experiências que a gente pode levar para outras esferas da nossa vida e principalmente para reconhecer o nosso valor, que nós somos importantes. Não duvidem que vocês fazem a diferença no local onde vocês estão trabalhando. Isso com certeza acontece e é isso. Aproveitem tanto os podcasts quanto as outras experiências que a aprendizagem proporciona para que isso possa impulsionar vocês para ir muito mais longe. Que Uau, legal, né, Rodrigo? arrasaram nas falas. Perfeito. Muito obrigado, Muito meninas, obrigada. por estar aqui com a gente, né? Falando sobre esse assunto que também é tão importante. Obrigada a você. É isso. Obrigada a você. A gente vai ficando por aqui, então, e até a próxima. Até. Tchau, tchau.